Olha só, gente, eu queria começar a minha fala com uma introduçãozinha pertinente. E eu acredito que todos aqueles que vão falar aqui hoje têm uma premissa parecida com essa. Qual é esse pressuposto? O pressuposto é de que, assim, aquilo que eu vou falar para vocês aqui, que eu trouxe, o conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui, em nenhum momento tem um compromisso de ser uma verdade absoluta, não é? Apesar de eu acreditar que exista uma verdade absoluta, né? Apesar de eu acreditar que existe uma verdade incontestável, não acredito que esta verdade seja acessível ao conhecimento. Existe uma verdade absoluta, mas essa verdade absoluta não pode ser conhecida, não está dentro da perspectiva do saber. Então não poderia trazer aqui para vocês esse conhecimento da realidade última, né? Por conta disso, não estou aqui com qualquer intenção de convencer ninguém de qualquer coisa. Percebe? A minha fala não tem o intuito de convencer o outro de alguma coisa, mas tem o intuito de tocar o outro que esteja aberto para esta ideia. Faz sentido, gente? Né? Bem diferente uma coisa da outra, não é? Aquilo que eu me propus a falar para vocês, o tema que eu me propus a falar para vocês, não sei nem se está aqui, tá? O tema é... Deixa eu ajeitar aqui, peraí. O tema é a função da família dentro do que a gente vai chamar de estruturação da personalidade, estruturação do aparelho psíquico, né? Qual é a real importância da instituição familiar para que possa haver uma boa estruturação da personalidade do sujeito, uma boa estruturação do aparelho psíquico, né? O que eu estou chamando de aparelho psíquico, eu estou chamando de personalidade, diz respeito a duas capacidades básicas, né? A capacidade emocional e a capacidade afetiva. Capacidade emocional naquilo que o sujeito tem de habilidade em organizar os seus conteúdos internos, e capacidade afetiva na capacidade do sujeito de administrar os vínculos com o outro. Faz sentido? Né? Então, assim, qual é a verdadeira importância desta configuração familiar numa boa estruturação desse sistema do qual eu falei? Então, assim, vamos dividir a estrutura familiar em duas funções básicas. Quais são essas duas funções básicas? Função materna e função paterna. São duas funções que juntas vão configurar o básico do que chamamos de família. Tudo bem até aí? Por que eu estou trazendo esse tema? Por dois motivos básicos. O primeiro é que me parece gritante a desestruturação deste modelo. A mim, por isso trouxe, não é? E por isso não quero convencê-los de nada, porque muitas vezes vocês podem pensar que não tem problema nenhum, e que está tudo bem do jeito que está, não é? E que isso não tem qualquer consequência ou desdobramento. E eu respeito o sujeito que pensa assim, ou que imagina isso, não é? Em segundo, nós somos um grupo de psicanálise, não é? A teoria que nos orienta é a psicanálise. E a psicanálise, segundo Freud, né, o sujeito que estruturou essa teoria e começou com essa ideia, ou pelo menos que reuniu
ideias para que pudesse se estruturar isso que a gente chama de psicanálise hoje, ele propôs que o núcleo, a essência da perturbação mental estaria justamente relacionada ao que ele chamou de complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? São as configurações estabelecidas dentro do triângulo formado pelo sujeito, por sua mãe e pelo seu pai. Então toda a psicanálise, e para mim ainda hoje faz um sentido enorme, toda a psicanálise está configurada dentro do tripé edípico ou do complexo de Édipo. Para quem não sabe, o Édipo é um mito grego, não é? Que o sujeito matou o pai e casou-se com a mãe, né? A gente está falando do sujeito que matou, o complexo de Édipo, que é quando o sujeito mata o pai e fica com a mãe. Não, a gente está falando aqui da mãe como um objeto de desejo e o pai como um impedimento de se conseguir este objeto de desejo. Então é uma configuração que vai muito para além da ideia original, que é simplesmente uma alegoria que ilustra esse funcionamento. Faz sentido? Então, ainda está fazendo sentido, gente? Por favor, me interrompam se necessário for. Estou aberto a um diálogo aí para a gente entender e ter um fluxo bacana de entendimento das ideias. Então, assim, complexo de Édipo dentro dessa perspectiva. Então, o primeiro objeto de desejo do bebê é a mãe. E o primeiro impedimento para que ele possa ter esse objeto de desejo é o pai. Como é estabelecido essa primeira experiência, vai servir de modelo para as próximas. Faz sentido? Falhou ali no começo, ele vai ficar faltando aquilo que ele vai buscar e tentar encontrar em outro lugar, ou vai definitivamente desistir disso. Essa é uma outra possibilidade. Então, na primeira possibilidade, onde ele vai tentar buscar isso em outros lugares, a gente vai chamar de neurose, e quando o sujeito desiste definitivamente de buscar isso em outros lugares, a gente vai chamar de psicose. Então, o psicótico é aquele que desistiu das relações com a realidade. O neurótico é aquele que continua buscando, mas de uma forma infantilizada. Faz sentido? Sim ou não? Ou mais ou menos? Então, gente, é um modelo, né? Então, se ele não conseguiu isso da primeira forma, ele vai tentar de novo ou vai desistir. Então, eu costumo dizer o seguinte: tudo começa na família. Se não tem família, ainda não começou. Eu vou tentar explanar um pouquinho dos fatores que constituem as funções. Então, função materna e função paterna. A função materna é configurada por fatores. A função paterna é configurada por outros fatores. Fatores que podem e devem ser compartilhados entre os dois também, né? O pai aprende muito com a mãe aprende muito com o pai. Então não tem nenhum problema se a mãe, em alguns momentos, não exercer fatores da função paterna e vice-versa. No entanto, o que é da função materna é da função materna e deve continuar sendo da função materna e vice-versa. Quando uma mãe tenta exercer a função materna, não fatores da função materna, faz sentido? Exercer fatores é uma coisa, exercer a função é outra. Sim ou não, gente? Fatores são elementos constitutivos da função.
aula de matemática aí, né? Função e fatores aí, né? Mas é bem isso. Então, não tem problema a mãe exercer fatores da função paterna e vice-versa. Mas o problema está quando a mãe está exercendo a função paterna, porque quando ela exerce a função paterna, ela se destitui da função materna. E uma vez aconteceu isso daí, não tem como voltar. Faz sentido? Por que não tem como voltar? Porque internalizou na criança, no sujeito, essa configuração da função. E aí, vamos tentar aí mais tarde, com terapias e outras técnicas, dar conta disso. Mas ali naquele momento já era. Tudo bem, gente? Então, quais seriam os fatores da função materna? A função materna é, sem sombra de dúvidas, a mais importante. Por quê? Porque é o primeiro contato que o sujeito tem com alguma coisa que não é ele mesmo. É o primeiro contato que ele tem com uma realidade externa, como a gente fala na psicanálise. Percebe? Então, a forma como esse sujeito teve a experiência com este objeto externo, que não é ele mesmo, vai ser um protótipo, vai ser um modelo para todas as outras experiências que ele vai ter de relacionamento com aquilo que não é ele, ou seja, com o outro. Não sendo bem definida essa experiência, ele vai carregar uma dificuldade de se relacionar com o outro. Faz sentido, gente? Então, esse primeiro contato com o mundo externo é preponderante para que possa se estruturar a raiz da personalidade. Só que dificilmente essa criança, ou esse sujeito vai conseguir ter um bom relacionamento com esse primeiro objeto externo, se este primeiro objeto externo não estiver contando com um outro objeto, com um outro sujeito, que é o pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando tem uma relação dual, quando tem uma relação entre o sujeito e esta mãe não pode contar com um terceiro, ela corre um risco enorme de se perder nessa relação que é naturalmente fusionada. Sabe o que é fusionado? Grudado. Então o bebê é fisicamente grudado na mãe pelo cordão umbilical. E emocionalmente, depois do cordão umbilical cortado, emocionalmente perdurará esta fusão. Percebe? Enquanto não houver um terceiro que venha para que esta fusão se dissolva. Quando eu estou falando de função materna, né, eu estou falando impreterivelmente de uma função paterna que esteja ali dando apoio, dando amparo, não é? Para que essa função materna seja exercida de maneira suficientemente boa, né? Então, a função materna ali de cuidado, não é? De acolhimento, não é? De carinho, de manuseio, sabe essa coisa de manusear o bebê? Tem um pensador chamado Winnicott, Donald Winnicott, que ele fala da função de handling, ou seja, do manuseio do bebê, não é? Que o bebê se sinta tocado, não é? Que ele sinta prazer em ser tocado, percebe? Que ele reconheça as partes do corpo com o toque da mãe, né? E esta função, né? Esses fatores para serem exercidos de maneira suficientemente boa, é necessário que o pai esteja ali, não é? Dando um apoio a essa mãe, para que ela não se perda nessa relação com
o filho, porque é um convite. Se perder na relação com o filho é um convite a toda mãe, não é, que não tem esta função paterna para auxiliar. E aí esta fusão, né, quando a mãe se perde nessa relação com o bebê, essa fusão que em primeiro momento era física, em segundo momento emocional, não se desfaz. Percebe? E aí a gente tem consequências. Por outro lado, nós temos a função paterna, que tem fatores preponderantes, tão importantes quanto a materna, que são funções que são basicamente funções de limites. O pai tem a função fundamental de estabelecer, né, limites. A criança começa a perceber, começa a reconhecer limites a partir da função paterna exercida. Ele começa a perceber até onde ele pode ir, não é? Ele começa a reconhecer um limite que já existe e que só pode ser reconhecido a partir da intervenção paterna. Sem essa função paterna, essa questão de limite fica confusa. Percebe? Ele não consegue perceber até onde a sua capacidade vai, tanto na relação com o outro, quanto na relação com ele mesmo, tanto no funcionamento emocional, quanto no funcionamento afetivo. Percebe? Esta função de limites, não é, vai ser exercida tanto com a presença, tanto com o relacionamento direto com o pai, quanto com a possibilidade do pai proteger este lar. Esta proteção é, sem dúvida, uma manifestação do limite. Faz sentido, gente? Então, são duas funções que trabalham interligadas para que possa haver uma boa estruturação da personalidade do sujeito. Então, a grosso modo, a gente poderia dizer que a mãe é aquela que introduz a capacidade de amar. O amor é uma função materna. O amor é um atributo da função materna, melhor colocado, não é? E o pai é o que vai trazer a realidade, o pai é que vai trazer o limite. Então, esses dois elementos são fundamentais para uma boa estruturação da personalidade. Um sujeito que é capaz de amar e ao mesmo tempo é capaz de perceber o limite deste amor. Percebe? Este limite, quando é colocado sem amor, ele é crueldade. Faz sentido? Quando eu coloco um limite sem amor, ele é crueldade. Quando esse limite vem com amor, eu não preciso nem colocar, o sujeito reconhece. Faz sentido? Este amor sem limite é paixão, não tem verdade, é fusão, é confusão. Faz sentido? O amor precisa ter limites, o amor precisa ter verdade, senão vira confusão. E a verdade, o limite, precisa ter amor, senão vira crueldade.